Agora, 18 horas e 32 minutos, estamos de volta com o Alesp em Pauta, segunda edição. Agora a gente fala de um assunto muito sério, que é o preconceito. As religiões de matriz africana, como o candomblé e umbanda, são as maiores vítimas de discriminação e intolerância religiosa no Brasil. Quem fala com a gente ao vivo sobre como combater o preconceito religioso é o Márcio Henrique Pereira, Pasalacqua. Boa noite, Márcio. Bem-vindo ao nosso programa. Desculpe pelo seu sobrenome aí. Sem problema. Boa noite. É um prazer estar com vocês e conversarmos um pouco sobre esse tema. É Ponzilacqua, agora eu falei corretamente, Márcio. Márcio, como é que estão sendo como é que funciona o combate hoje para essa intolerância tão grande? Como está sendo a conscientização das pessoas para que elas entendam que existem religiões das mais diferentes origens, enfim? Como combater esse preconceito que é muito latente hoje em dia? Na verdade, não é muito fácil, mas é uma tarefa que exige de cada um de nós um, um amadurecimento gradativo, uma formação. Temos visto recentemente alguns recrudescimentos, um aumento da violência contra minorias religiosas. A questão do racismo religioso, ele diz respeito justamente à situação de preconceito contra determinadas pessoas com segmentos religiosos minoritários, de grupos vulneráveis. E isso é secular no Brasil, infelizmente, e em várias partes do mundo. Mas o Brasil tem tentado, através de legislações, através de atitudes recentes do executivo ou um pouco anteriores, de combater. E também tem práticas nas universidades, no judiciário e em vários setores de combate à intolerância. E, sobretudo, deve-se destacar a atuação dos próprios grupos de vulneráveis, como os grupos de afrodescendentes, os grupos de minorias religiosas, que se organizam e combatem das várias formas, especialmente através da judicialização, as intolerâncias e o racismo. Márcio, existem vários tipos de preconceito para diversas religiões no mundo inteiro. Por que, na tua opinião, aqui no Brasil existe esse preconceito específico para as religiões de matriz africana? Nós temos que desde o tempo do Brasil colônia, nós tivemos a segregação racial no Brasil, né? Infelizmente. E nós tivemos a mácula, a mancha terrível da escravização de um segmento importante do Brasil. E por isso, isso foi incrementando com os anos, com os séculos, e foi arraigando, digamos assim, em vários segmentos da sociedade. Mas as culturas também podem ser aprimoradas, podem ser purificadas, digamos assim. Então, nós podemos, sim, combater, e devemos combater a intolerância e o racismo desde uma outra perspectiva, inclusive lutando para condições melhores de vida para aqueles grupos segregados, discriminados. Sua opinião pode ou deve ser o comportamento das pessoas dentro das escolas, para instruir as pessoas, as crianças desde cedo, para que esse comportamento não se repita quando eles se tornarem adultos? É importantíssimo que nós tenhamos essa educação. As crianças precisam ser formadas, e não só as crianças, como os adultos, para o reconhecimento do outro, para a alteridade, nós falamos, né? Para perceber as dores, ter compaixão, empatia com o outro. E isso, infelizmente, não se dá de forma natural. Nós precisamos de mecanismos pedagógicos que vão inculcando nas pessoas a necessidade de aproximar-se, de reconhecimento, de compaixão, de não só de compaixão, mas de perceber que o outro tem tantos direitos quanto eu, tantas necessidades quanto eu. Isso se dá através de um bom processo educacional.
Márcio, legislação a gente tem, leis são muitas. Qual deve ser, na tua opinião, o papel do legislativo na cobrança, né, na exigência dessas leis e os outros órgãos para cobrar, né, fiscalizar? Eu penso que o legislativo tem, desde o advento da Constituição de 88, investido em normas, em regulamentações para combater o racismo. A Lei CAO a 7.716 de 1989, veja, um ano depois da promulgação da Constituição, ela já se propunha a combater o racismo. Só que somente agora, em 2023, ainda com o governo Lula, que sancionou a Lei 14.532, que vai ampliar a pena de racismo por motivação religiosa, no seu artigo 20C. Todo aquele que praticar constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, que não são usualmente destinadas ou se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Portanto, aí se inscreve o crime de racismo religioso. Embora o artigo não use essa terminologia, isso está na ementa, digamos assim, da lei, a expressão racismo religioso. Nesse sentido, Márcio, o mês da consciência negra e o dia da consciência negra contribuem para esse diálogo, para essa conversa, para mudar essa realidade do Brasil, né? Sim, eu tenho a experiência como vice-diretor da Faculdade de Direito aqui de Ribeirão Preto, e nós estamos incrementando muitas práticas. Além de que a Universidade de São Paulo, da qual sou professor, ela tem assumido com bastante empenho as cotas. As cotas são uma medida temporária, mas elas são importantes para nós reavermos, digamos assim, o débito histórico com essas categorias. E nós temos tido um incremento significativo de pessoas do chamado PPP, pretos, pardos e também do pretos, pardos e indígenas, PPI, desculpe. Então, essas categorias, elas estão cada vez mais presentes no ambiente universitário. E elas devem também estar presentes em todos os segmentos, nos concursos públicos, nas oportunidades. É preciso que a sociedade reconheça essa dívida com os segmentos sociais vulneráveis, especialmente os indígenas, os pretos ou negros, enfim, aquelas pessoas que sofrem discriminação. Cotas dentro das universidades facilitam essa convivência e tornam todos mais iguais, mais parecidos. Nós temos que fazer trabalhos também de formação para os grupos, mas elas introduzem e nos questionam e nos mobilizam a novas práticas de inserção e de inclusão. Isso é muito importante em todos os setores. As universidades, eu estou falando de uma universidade pública, as escolas, os setores privados, as associações, as organizações, as empresas, as organizações religiosas, porque, por exemplo, o racismo religioso, ele não é destinado ao indivíduo como a injúria. A injúria geralmente é contra uma pessoa, é um preconceito, é uma manifestação de desqualificação destinada a um indivíduo. O crime de racismo, ele envolve uma coletividade. Então, é uma segregação de todo um grupo, e geralmente porque as pessoas aderem àquela determinada denominação religiosa que, por décadas, por séculos, foi estigmatizada, até demonizada, o que é muito triste. E nós temos que combater isso, inclusive, nos nossos discursos. Os nossos discursos precisam ser convertidos, já que nós estamos falando num cenário também religioso, de conotações religiosas, nós precisamos nos converter, mudar a nossa atitude em relação às pessoas que sofrem discriminação. Os professores, na tua opinião, estão devidamente informados e preparados para lidar com situações extremas dentro e fora da sala de aula, no ambiente escolar como um todo? É uma formação gradativa. A minha impressão é de que a lei por si mesma, ela não muda um quadro social. Eu sou professor de Sociologia do Direito. Então, a gente estuda muito isso. A lei, por si só, ela ajuda num processo educativo.
Então, é preciso que as secretarias de educação, dos estados, dos municípios, o Ministério da Educação, mesmo as pró-reitorias das universidades se ocupem desse tema e formem e busquem orientações e também normatizações internas a respeito desse tema. Mas é possível, é possível. Nós estamos crescendo, na minha opinião. Nós já não estamos num quadro como há 50, 100 anos atrás, mas precisamos avançar mais rapidamente por conta dos déficits que houve na história brasileira e dos sofrimentos impetrados contra uma determinada categoria, um determinado grupo social, uma determinada etnia, ou determinadas, porque não é somente, como eu dizia, o crime de racismo é com relação a vulneráveis, grupos vulneráveis. Pode ser também impetrado contra, por exemplo, indígenas. E nós temos casos até de assassinatos de indígenas por conta de questões religiosas ou que tivessem, ou que tenham tido pelo menos esse pretexto religioso. Professor, com as pessoas mais informadas, com as leis em funcionamento, com a fiscalização mais forte, as pessoas estão sabendo, né, dos seus direitos. Eu acredito que o lado do direito, né, as ações judiciais tenham crescido bastante, né? Quais são as principais? Olha, eu tenho assistido muitos grupos, inclusive de advogados, e pessoas também no âmbito da defensoria, do Ministério Público, se preparando cada vez mais para se inserirem nessas discussões e fazerem proposições sérias. E tem ganhado muita visibilidade, destaque, e também conseguido alcançar resultados dentro do próprio sistema judiciário. As formas jurisdicionais acabam acatando as teses, até porque a lei hoje ela sustenta isso. Então, nós temos que as pessoas têm esse direito, devem buscar, por exemplo, hoje nós temos secretarias especiais, secretarias de direitos humanos, que recebem denúncias, por exemplo, o Disque 100 ou 180, a delegacia de crimes raciais, que existem em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, as corregedorias da PM, das polícias militares, no caso de se esses crimes são atribuídos a militares. Então, nós temos várias formas da pessoa se organizar, dos grupos e pessoas, indivíduos afetados, denunciarem e se organizarem. Isso é muito importante também. Porque, na verdade, a legislação só tem sido alterada por conta da organização, da mobilização dos grupos atingidos e afetados, porque eles sentem mais proximamente essa dor, eles sentem a segregação, eles percebem as suas diversas tribulações, as suas diversas situações de discriminação ou de segregação. Então, eles também podem e devem continuar se mobilizando e se organizando. E tem sido muito importante. Eu conheço grupos também de advogados do Islã que também têm se organizado contra a islamofobia. Então, esses grupos todos precisam estarem atentos, se organizarem e recorrerem, se preciso, ao judiciário para definir e combater esses crimes. Nós comentamos sobre a preparação, né, o esclarecimento de dúvidas no caso dos professores. Qual deve ser, na tua opinião, o papel das instituições de ensino nesse médio prazo, médio e longo prazo, digamos assim, para mudar essa realidade do Brasil? As instituições de ensino, elas precisam tem já, inclusive, em alguns âmbitos já tem cartilhas, já tem é, instrumentos educacionais que ajudam a refletir. Mas é preciso que aqueles que estão nas lideranças, os diretores, os secretários, os delegados de ensino, que essas pessoas elas tomem as posturas e as condutas de exigir e de combater o racismo dentro das escolas. E também da parte dos professores, sempre buscar um ambiente de convivialidade, de acomodação das necessidades de cada um, sem privilegiar grupo algum, porque as leis que combatem o racismo religioso, a intolerância, as discriminações, elas não visam proteger somente um grupo, elas visam proteger a própria convivência social, visam proteger o direito
e a dignidade das pessoas que são inerentes a todo ser humano, independente de sua raça, da sua crença, da sua etnia, do grupo social que pertence. Então, esses elementos precisam estar sempre voltando, sempre sendo apresentados de forma transversal, ou seja, passando por todas as disciplinas, passando por todos os programas de educação, e há várias disciplinas que podem ajudar a gente a refletir, a retomar esse tema, como a história, a sociologia, a filosofia, mesmo no campo da matemática, nós temos a etnomatemática, temos uma série de possibilidades na língua portuguesa, os livros, uma série de subsídios, digamos assim, que nos auxiliam e que podem nos fazer entender melhor, abrir a nossa consciência com relação às demais pessoas com as quais convivemos e a necessidade de uma convivência humana, pacífica, profunda e afetuosa. Quais foram, na tua opinião, professor, os principais avanços desses últimos anos? Fala-se bastante sobre o tema, a legislação está em funcionamento, as pessoas estão se adaptando, né, às novas legislações. Na tua opinião, nesses últimos 10 anos, quais foram os principais avanços da nossa sociedade? Eu tenho a impressão de que nós tivemos avanços e retrocessos. Retomamos agora, na última gestão do governo federal, os avanços havidos anteriormente. Mas tivemos um interregno aí de discursos, inclusive, que beiravam ou que eram discursos racistas. Então, nós temos que combater esse tipo As lideranças políticas, elas são muito importantes em termos de formação também. Nós estamos falando de formação, a mídia, os meios de comunicação social eles são muito importantes no sentido de formar a consciência das pessoas. Então, recentemente, nós tivemos mais uma lei que reconhecia as religiões que têm raízes ou matrizes africanas. Nós temos agora um grupo de trabalho especial promovido pelo governo federal para o combate ao racismo. Como eu disse, agora nós temos essas delegacias de crimes raciais e intolerância que têm crescido, em alguns ainda não está disseminada por toda parte, mas tem crescido. Nós temos discussões abertas feitas em vários segmentos. Nós temos muitos, quando há patrocínio, nós temos vídeos, textos, filmes que demonstram essa realidade no Brasil e que podem ser, inclusive, objeto de análise, de estudo, de discussão de grupos escolares, nesse caso daqueles mais adultos, conforme o filme, que também tem documentários e filmes destinados a crianças e adolescentes menores, né, de idade, que têm idades abaixo mas que podem também compreender os significados. Então, eu entendo que tem havido algum avanço. Precisamos avançar mais, sobretudo no aspecto da educação. Professor, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa. Obrigado pelos esclarecimentos e pelo teu tempo aqui conosco. É um prazer. Muito obrigado por tê-lo conhecido e sempre à disposição de vocês. Digo mesmo. Obrigado. O Alesp segunda edição termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da Rede Alesp e até amanhã.